Pod Andersen. Oferecimento Bom Te Ver, móveis e estofados. Bom é ter você aqui. Criarte Dubai e Dubai Home. E restaurante e pamonharia O Milhão. Olá, tudo bem? Está começando mais um Pod Andersen. Hoje nós vamos falar sobre direito agrário, direito imobiliário. Se não for isso, você vai descobrir. Eu estou recebendo aqui, além de ser um dos advogados mais renomados do país, é meu amigo pessoal, posso encher a boca para falar isso, doutor Wilson Roberto Maciel. Gravei seu nome, não? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. É uma honra estar aqui com você, mais uma vez nos encontrando, como você disse, amigos já de longa data. E estar aqui hoje batendo um papo, trocando umas ideias com você, seja do direito, seja sobre outros assuntos aí que forem pertinentes, para mim é uma satisfação. E sabe o que é mais legal? Quando eu conheci, eu chamo ele de Dr. Wilson, né? Quando eu conheci o Dr. Wilson, ele não sabia que eu era eu e eu não sabia que ele era ele. A gente embarcou no mesmo voo, eu ia pregar em Sinop, fazer um trabalho com empresários lá em Sinop. E ele era o responsável por eu estar indo a Sinop, porque o líder do trabalho de empresários era ele. Eu não sabia que ele era e ele não sabia que eu era. A gente se encontrou no aeroporto, a gente se cumprimentou, ele entrou no carro, foi embora, eu entrei no outro carro e foi embora. Aí fomos almoçar, o pastor da igreja, vamos almoçar? Eu vou chamar o Dr. Wilson, que é o responsável pelo trabalho com os empresários, para almoçarmos juntos. Quando eu chego no restaurante, um olha para um, outro olha para o outro e fala, rapaz, nós vimos no mesmo voo. Já poderíamos ter adiantado a conversa, nos conhecemos um pouco mais, mas não tínhamos conhecimento de quem era quem, né? Mas é tudo para mostrar que os propósitos de Deus vão além daquilo que a gente acha que é, né? Exatamente. É aquilo que a Bíblia diz, é o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que mente nenhum imaginou, é o que Deus preparou para o coração daqueles que o amam. Mas, enfim, a gente vai falar sobre essas e outras histórias aqui. O Wilson Roberto Maciel não é natural de Mato Grosso, não nasceu aqui, mas fez toda a vida aqui? Sim, eu sou natural de Ouro Fino, sul de Minas, e após me formar em Direito em Piracicaba, São Paulo, na Metodista, na Universidade Metodista de Piracicaba, passei na OAB em Minas Gerais e na sequência vim para Mato Grosso, para a querida Colíder, no Nortão, como nós falamos, né? Comecei ali a minha carreira como advogado. Então, minha carreira como advogado, ela iniciou minha vida profissional em Mato Grosso. E é mais uma prova de que Deus age nas nossas vidas. Nós jantamos juntos ontem e o doutor Wilson dizia para mim que ele é o único advogado numa família que mexe com terras, de agricultores. Sim. E de medicina, é isso? Isso. Desde o meu bisavô, meu avô, meus tio-avós, todos os parentes, meu pai, toda a família, sempre no agro, pessoal sempre lá no gado de leite e café, que é o sul de Minas é com essa vocação no agro diferente daqui. E na medicina, então eu tenho tios, eu tenho primos mais novos agora, esse ano de 2024 um sobrinho se formou em medicina, então a família toda voltada para isso, e eu fui o único que fui para o direito, mas atuando no agro. Não chamaram você de do contra, não? Do contra não, mas falaram assim, mas a advocacia, você não quer ir para seguir o rumo da família? Eu falei, não, meu gosto foi mesmo para advocacia. E o interessante é que por mais que venha para a advocacia, eu acabei de uma forma ou outra trabalhando para o produtor rural. Não sou o apaixonado pelo agro, por estar plantando ou cultivando ou cuidando de animais, mas de toda sorte eu entrei nesta área desde que eu comecei a atuar em Mato Grosso e até hoje estamos nessa atividade aí em prol do produtor rural. Bom, você se forma, vem para cá e já começa a atuar na área do agrário ou não? Sim, mas não de uma forma única e especializada. Porque eu entrei num escritório, tive a oportunidade de trabalhar num escritório, fiquei ali por 6 anos de um advogado mais antigo em Colíder. Ali eu comecei como funcionário, passei a ser parceiro e me tornei sócio. Depois de 6 anos, resolvi dissolver a sociedade e abrir a WRM Advocacia, já voltada especialmente para a advocacia agrária. Então aí sim eu fui trabalhar apenas com essa matéria. De colaborador você virou dono? O sócio, eu brinco muito que era o sócio patrão, né? Eu comecei como patrão e tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, mas eu tinha aquele ideal de montar uma advocacia do meu modo, da forma que eu via
advocacia e não mista, de trabalhos mistos, mas sim de uma forma única e especializada para o direito fundiário e o direito ambiental, ou seja, o direito agrário. Bom, e essa é uma área que lá atrás, quando você começou, hoje não é fácil, mas lá atrás ela já era difícil e a gente tem vários registros em Mato Grosso de conflitos entre proprietários, entre governo e pessoas que invadiam terras. A gente tem relatos no passado de até mortes, de briga de famílias por uma disputa de terra. Quando você começou, você encarou tudo isso? Encarei bastante. Nessa história, em 99, quando eu cheguei em Mato Grosso, esse ano comemorei aí 25 anos, completei 25 anos de atividade, o cenário foi mudando, né? Então nós tínhamos lá atrás invasões de terras, mais baseada na posse, ou seja, as pessoas tinham uma atividade na madeira e invadiam a terra do outro, a posse do outro, muitas vezes sem documento, para poder tirar a madeira. Tivemos marcos divisores aí, onde a legislação, os próprios órgãos foram se tornando mais atuantes na fiscalização, na organização das atividades, e aí nós passamos por um outro momento, não mais essas invasões, mas hoje nós temos discussões de terras com base em documentos. Ou seja, um tem um documento, o outro também, e às vezes muitas delas coincidem com a mesma localização, então nós temos um outro perfil. Então eu atuo realmente há 25 anos e tivemos já assim situações de mais, digamos, mais brutas quanto a essas questões de invasão, de retirar pessoas ali armadas e tudo mais, que não é mais o que se ocorre hoje. Hoje eu diria que é um jogo de xadrez, uma questão mais técnica, mais baseada em documentos do que aquela força bruta de invadir uma terra de uma pessoa ou de outro possuidor. Chegou a ser ameaçado alguma vez nessa história toda aí ou não? Já fui, mas no início, né? Nós tivemos que ter uma posição. Eu digo que nessas horas você tem que se posicionar, né? A gente não está sozinho, nós temos aí também a OAB, que sempre está conosco e sempre junto nessas atividades e que nos respalda nesses momentos, com direitos de prerrogativas e tudo mais, nos dá o suporte, mas nesses momentos que tivemos situações assim, que não são muito fáceis ou nada fáceis, a gente tem que tomar as providências, nós não podemos deixar as coisas avançarem, né? E tomar os cuidados. Realmente é uma atividade que eu faço o possível para ser técnico e não ofender o lado contrário de maneira alguma, e também não me tornar sócio de atividade nenhuma. Então, eu tenho os honorários para o trabalho técnico jurídico que eu presto, mas eu não me torno sócio do meu cliente para uma empreitada de terras ou coisas assim. Eu defendo o produtor rural daqueles que se levantam contra ele. Então, é a minha ideia, né? Respeito os colegas que trabalham diferente, mas a minha ideia é trabalhar para o produtor e defendê-lo das situações que venham de uma forma ou outra a ameaçá-lo. Então, isso também resguarda um pouco você ir para um enfrentamento com pessoas que saem das leis, que saem da boa conduta. Deu medo, não? Um receio, mas eu digo que eu vim para Mato Grosso logo com 24 anos, logo recém-formado, logo que comecei a minha carreira aqui, e tudo isso me encantou muito, esse estado, tudo iniciando, tudo se construindo ainda de certa forma, e eu sabia das dificuldades e fui para o enfrentamento, digamos assim. Então não vou dizer que eu fiquei com medo, não, e nunca pensei em desistir, pelo contrário. Eu entendo que quando alguém sai das regras ou sinaliza que vai sair das regras, ela tem que ser acometida pela lei para que dali ela não saia, que ela não ultrapasse a linha. E não a gente recuar, porque senão a gente não consegue trabalhar. Né? Algum caso assim, alguma história que você vem à mente, que você pode contar pra gente, um inusitado, uma ameaça, algo hilário nessa disputa toda aí no início, lá atrás? Olha, já tivemos algumas situações bastante estranhas, né? Eu, numa oportunidade, meu pai viajava muito comigo, ele estava, depois de uns anos, ele veio morar para cá também, até trabalhando na área rural aqui na região de Colíder, e numa dessas situações, nós fomos para uma audiência, ele me acompanhava, em Marcelândia, lá no interior,
e a parte contrária estava lá, no jargão popular da época, com os guaxebas, né? E tinha lá uma meia dúzia de guaxebas. E eu falei pro meu pai assim, pai, O que seriam esses guaxebas? pistoleiros, pessoas que realmente deixavam claro que estavam armadas e ficavam ali encarando, tentando colocar uma pressão, digamos assim, tentando fazer com que você tivesse algum tipo de temor de atuar como deveria, né? E eu falei pro meu pai, nós somos só nós dois aqui, então o senhor faz o negócio, tira a camisa para fora, que o senhor tem um bigodão de mineiro assim, com a camisa para fora vão no mínimo achar que o senhor também é um guaxeba, né? Então fica aí bem sério do lado do carro aí que eu vou fazer minha atividade. E assim ele ficou com o pessoal do lado da rua, eu do outro lado com o carro. E meu pai ali fazendo minha segurança, que mal sabiam ele que qualquer coisa era só um senhor ali, produtor de Minas, que estava me acompanhando numa atividade. Qualquer coisa era um companheiro para sair correndo. Para sair correndo junto. Companhia juntos. Exatamente. Mas graças a Deus nunca teve nada de confronto, né? Foi só... Não, nunca tivemos não, e a gente temos muita amizade também com as autoridades, né? Seja Polícia Militar, Polícia Civil, e quando acontecia alguma coisa um pouco diferente, a gente tinha o suporte para chamar a pessoa ali, conversar e saber o que está acontecendo. Eu falo que quando alguma situação dessa aparece, ela não deve ficar embaixo da mesa, na gaveta, até que algo possa mais sério acontecer. Ela tem que ser levada às autoridades, a pessoa que porventura esteja ali sinalizando tem que ser chamada, tem que pôr a luz sobre ela e sobre as atividades que ela está desenvolvendo, para que iniba. Nós temos que inibir, porque realmente nós tivemos o ano passado, tivemos esse ano situações aqui em Cuiabá, mesmo com colegas aí mais experientes, com mais tempo, né, de atuação, digamos assim, que acabaram passando por situações de homicídio aí terríveis ligadas à disputa de terras, né? Então, eu tenho o meu procedimento, entendo que para mim tem sido eficiente dessa maneira, mas isso é certo, você deixar e ficar só você cuidando da situação não é o caminho mais certo. A estratégia melhor é realmente levar as autoridades e também a OAB a tudo aquilo que está acontecendo para inibir qualquer tipo de atitude que possa criar um problema maior. Né? Você veio, a primeira cidade que você começou a trabalhar foi Colíder. Colíder. Por que Colíder? Colíder, eu tenho um grande amigo, Dr. Marcelo Rosa Lopes, que hoje é advogado da União aqui em Cuiabá. Ele também de Minas, por conta de um parente distante dele, ele veio antes de mim, um advogado, ele tem uma idade maior que a minha, para Colíder. E quando eu me formei, eu tinha opção, ou São Paulo, ir para um escritório maior, que na época nós chamávamos de boy de luxo. Você formava, ia para um escritório ali com 30, 40 advogados, mas na verdade fazia o serviço de estagiário. Então se aprendia pouco. E numa dessas conversas com o pai dele lá em Minas, ele falou, por que você não conversa com o Marcelo, vai para Mato Grosso, conhecer Mato Grosso e tudo mais. E isso eu abri uma conversa com ele e ele falou, não, olha, vem para cá, eu não tenho serviço para você aqui dentro do escritório nosso, mas você pode nos ajudar um tempo e ver se alcança algum outro trabalho, uma outra oportunidade por aqui. E eu decidi vir. Então eu nunca tinha vindo em Mato Grosso, não conheci. Fui direto para Colíder, foi assim na época 2 dias de ônibus viajando até chegar lá. Não tinha asfalto? Tinha asfalto, 163, tinha, daquele jeito, né? Não é o asfalto que temos hoje, mas chegou o avião, muito pouco, né? Tinha algum avião pequeno que fazia algum trabalho por aqui, mas cheguei até Colíder e lá, com ele, na verdade, eu acabei ficando 60 dias até que me abriu a oportunidade com este outro advogado e começamos a trabalhar ali no outro escritório. Mas eu não conhecia nada de Mato Grosso. Eu falei, eu vim com a ideia de conhecer o estado. Eu falei, eu cheguei aqui no dia 1º de maio de 99. Eu falei, eu fico até o final do ano e vou de férias para casa e retorno, ou eu vou embora de uma vez e tive uma experiência, conheci um estado. Mas são dessa data para hoje tem 25 anos. É uma vida inteira, né? Aí você deixa Colíder e vai para Sinop. Colíder eu morei por 14 anos. Abri meu escritório, a WRM Advocacia, em 2005.
E em 2011, como hoje, de lá para cá, muitos dos meus clientes no direito agrário são de fora do estado. Então, eles têm propriedades aqui, mas são de Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo. E a base é Sinop, já com avião, com aeroporto e as pessoas vindo, utilizando esse meio para vir para o estado. E tinham que ir até Colíder para falar comigo. E muitas vezes as propriedades não eram em Colíder, era Marcelândia, Juara, Nova Canaã, outras cidades ali ao redor. Então eu comecei a fazer o quê? Eu vou até Sinop para encontrar. E isso foi ali 1 ano, 2. Eu falei, não, eu preciso ter um ponto aqui em Sinop, lá no caso em Sinop, para poder atender melhor esses clientes, né? E assim eu comecei a abrir o escritório em 2011 e 2014 eu fechei o de Colíder e já me transferi de forma definitiva para Sinop. Ficou rico? Não fiquei não. Mas busco ainda, né? Batalhando bastante. Em experiência eu posso dizer que eu já sou milionário, mas financeiramente a gente vai tendo uma vida estável, conquistando, avançando, graças a Deus, aprendendo muito, tem muito que aprender ainda, mas em 25 anos já foram muitas experiências, muitas questões, muitas causas, muito aprendizado com colegas, muito aprendizado com clientes. Então, realmente é uma vida, né? É uma vida que eu sou muito grato, como eu disse aqui, a querida Colíder que me recebeu e ali fiz grandes amigos em 14 anos. E a Mato Grosso, que eu tenho amizade em vários municípios, várias cidades, porque tanto como advogado, como o tempo que passei pela OAB, também conheci muitos colegas em várias regiões aqui do estado. Bom, na sua época, o direito, né, a advocacia era um campo em crescimento, vasto, né? Quem se formava em direito, quem era um advogado, era sinônimo de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro. Isso permanece hoje ainda ou o mercado ficou muito disputado? É muito disputado. Eu vejo hoje que a advocacia, ela mudou bastante. Nós tínhamos, na época que eu fazia uma faculdade, por exemplo, na época que eu fiz faculdade, nós falávamos assim, o advogado da família. Então tinha o advogado, aquele senhor, geralmente, que fazia todas as causas de A a Z para a família de alguém, de algumas pessoas. E hoje não é mais assim. Hoje nós, seguindo aí a atividade da medicina, nós temos especialidades. Então é muito difícil nessa vasta legislação que nós temos aqui no Brasil, você pegar e ser um advogado generalista, você fazer todas as áreas. Pode ser que se consiga, mas não vai fazer com aquele profissionalismo, com aquela eficiência do que você ser um especialista numa área. Então hoje eu vejo que a advocacia, se você optar por fazer um pouco de cada área, é muito difícil você se dar bem, você conseguir avançar, crescer, se consolidar na profissão. O ideal é, mesmo desde do início, buscar especializar em alguma área que tenha, eu sempre falo para o jovem advogado, verifique para quem você quer prestar o trabalho, qual é o perfil de cliente que você quer se relacionar e a matéria que você tem afinidade. E ali, trilhe um projeto e saiba que é degrau a degrau. Nada, muitas vezes a pessoa nos olha assim com uma certa estrutura já na advocacia e objetiva aquilo, e isso é bom. Mas tem que entender que são 25 anos, por exemplo, né? Não são 25 dias, né? A gente não vai conseguir, ninguém vai conseguir na advocacia chegar num bom patamar em pouco tempo. Então, muitos optam pelo concurso público, por exemplo, com a ideia de chegar onde ela almeja em menos tempo. Mas também é outro caminho que é bastante concorrido e bastante difícil. Mas a advocacia tem muito espaço. Temos um cenário hoje totalmente diferente do que quando eu cheguei aqui. Eu me recordo que em 2011, quando eu abri o escritório em Sinop, uns colegas de Colíder falaram, mas doutor, você vai abrir o escritório em Sinop? Tem 300 advogados lá, nós tínhamos em Colíder em torno de 50. É uma concorrência muito grande. Hoje nós temos próximo de 2.000 advogados, né? Então, o Estado já estamos aí em torno de 20.000 advogados. Então, realmente é uma profissão que tem muitos profissionais, mas como qualquer outra. Se você quer se destacar, se você quer avançar, estude muito, trabalhe com excelência, entregue resultados e tenha paciência, que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Tanto que a gente vê muito assim, né? O cara faz um concurso para delegado de polícia, aí ele se aposenta,
agora eu vou abrir meu escritório, agora eu vou advogar. Aí o cara é um juiz, fala, agora eu vou abrir meu escritório, agora eu vou advogar. Nós temos o caso nosso aqui do Pedro Tax, que não precisa nem citar quem foi, né? Aí depois que ele deixou a política, deixou a justiça, aí ele abre o escritório dele para ser advogado. Isso é uma tendência, então, quando você fala em concurso público ou não? Eu acredito que sim. Por quê? Como eu disse, se você inicia na advocacia, você vai ter que ser degrau a degrau, ganhando essa experiência, até ter um equilíbrio profissional entre conhecimento, experiência, relacionamento, né? Chegar nesse patamar. Quando a pessoa caminha no concurso público, numa determinada carreira, ela também ganha experiência naquela carreira, ela tem relacionamento, ela consegue ter maturidade, e quando sai por algum motivo como uma aposentadoria, fala, não, agora eu vou advogar, porque ele também tem, ele já começa numa outra fase, ele já começa naquele equilíbrio que quem inicia na advocacia vai buscar ao longo dos anos, mas não que ele não tenha investido nisso, porque seja na profissão ligada ao direito, que tem a ver com direito, ele também ganhou muita experiência. Então ele vem para a advocacia, mas ele não vai começar do primeiro degrau, né? Ele já construiu essa estrutura dentro da carreira pública que ele desenvolveu, né? Bom, antes de a gente partir para a sua área aí, o papo quando é bom, né? A gente foi jantar ontem, começamos o jantar às 8h30 da noite, terminamos meia-noite, né? Não foi nem só o jantar, foi mais o papo. Mas eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros aqui. Hoje que estou recebendo uma das minhas comidas prediletas, esfirra aberta, do Casal Esfirras, mais uma vez com a gente aqui, ó. Casal Esfirras, @Casal Esfirras no Instagram. O telefone é o 659-9682-7089. Essa aqui tá até suada aqui, porque tá quentinho, ó. Acabou de sair do forno. E vale a pena, hein? É gostoso. Não sei se o Dr. Wilson gosta. Minha boca encheu d'água aqui. Cheirinho tá ótimo. Vamos experimentar daqui a pouco. Para mim é o seguinte, para mim esfirra é de carne. Muito boa. Muito bom. Hoje tem de tudo, né? Tem esfirra de carne, de calabresa, de queijo. Inclusive o deles tem vários sabores. Mas para mim, falou-se em esfirra, é de carne. A tradicional. Ah, tradicional. Aliás, quem olha para você assim, fala assim, você não tem uma descendência árabe, Wilson? Não, não tem, né? Portuguesa. Maciel, a família nossa é com a descendente de portugueses, na verdade. Claro, com o olho claro. Até no nosso nortão, que nós falamos ali de Sinop, região, o pessoal me confunde muito com o pessoal do sul. Lá nós temos muitas pessoas do sul, né? Mas você não era, como eles brincam, você não era gaúcho, tchê? Não, sou mineiro, pessoal. Ó o portão, nortão aqui, né? O mineiro tá aqui no R puxado, não tem jeito. E aí, uma esfirra aberta, vou até... Casal Esfirras no Instagram, 6599682-7089. Tem de vários sabores, ó. Uma bandeja dessa vem quantas esfirras? 15 esfirras nessa bandeja. Você pode pedir. Entrega pelo iFood também? Entrega pelo iFood também, que tem entregador próprio. Casal Esfirras no Instagram, 99682-7089. Se você é microempreendedor, se você é microempresário, você pode trazer a sua marca aqui para o Pod Anderson. É de graça. Mas tem que ser pequenininho. Pequenininho que eu falo assim, né, microempreendedor, a gente não cobra absolutamente nada. A intenção nossa é fazer com que você cresça. Que você cresça tanto que aí no futuro você vire um patrocinador. Agora não, agora a gente quer que você cresça. Então, se entra em contato no direto nosso aí do Pod Anderson, conversa com a Nath, fala com a Nathalie lá, ela vai explicar para você o caminho para você trazer o seu produto para cá. Tá? O Casal Esfirras já teve aqui outras vezes, é 6599682-7089. Aliás, a Nathalie é uma das donas, ela e o esposo, por isso que ela traz sempre aqui pra gente a esfirra, né? Já tá na hora de patrocinar o programa, né? Já tá na hora de patrocinar o programa. Mas, enfim, traga a sua marca pra cá, venha você também. E a Scoby Mais, você conhece kombucha? Já ouvi falar, mas não conheço. Essa aqui é a Scoby Mais. Eu sempre digo aqui que depois que eu descobri a Scoby, às vezes é difícil porque acaba, se acostuma, eu acostumei tanto, acaba que você não quer tomar refrigerante, não quer tomar suco, não quer tomar nada. E ela é bem mais saudável que refrigerante e que qualquer suco. Sabia disso? O suco, segundo o meu médico, Dr. Germano Alves, entre um suco e um refrigerante zero, o que menos faz mal é o refrigerante zero. O suco tem muito açúcar e acaba, né?
E a Scoby não tem isso, ó. A Scoby vale a pena, a Scoby mais. Essa aqui é original de gengibre, todos sabem que é a minha predileta. E essa aqui é a Detox. Quer experimentar, Will? Se não quiser, eu quero. Eu quero experimentar. Qual sabor você quer? Gengibre, vamos no seu, Gengibre. na sua... Não pode sacudir Preferência. essa aqui. Tem esse detalhe. Ela não pode chacoalhar. Se chacoalhar, ela, puf, é pior que Coca-Cola para explodir aqui. Por causa da fermentação. Aqui, ó, saiu até uma fumacinha dela. Ó. Detalhe, hein, Wilson? Produto nosso aqui. Olha que maravilha. Produto é feito aqui em Cuiabá, é feito em Mato E Grosso. tem conhecimento que é muito saudável. A Realmente fábrica é em muito saudável. Cuiabá. É algo produzido aqui. E você pode, ó, Scoby mais. Você entra no Instagram deles aí que você vai encontrar. Essa mesona aqui é da Epox Dubai, né? A Tábua também, que é maravilhosa, da Epox Dubai, parceira nossa aqui. Obrigado pelo carinho. Como é que é o nome dela mesmo? É a Celi. Alô, Celi, aí da Dubai, Epox Dubai. Faz um trabalho maravilhoso, tem tábuas, tem mesas, ali na recepção do Pod Anderson, ali tem uma mesinha redonda que é uma coisa espetacular, show de bola, obrigado pelo carinho. Quem tá com a gente também, gosta de pamonha? Devia ter trazido uma pamonha hoje, né? Alô, ao pessoal da Pamonharia, o Milhão, que também ajuda a gente aqui no Pod Anderson. Alô, Djalma, ó. Beijo no coração da Pamonharia Milhão, um dos nossos colaboradores aqui. E se você estiver precisando, se for montar um escritório um dia aqui, vai lá na Bom Te Ver. Bom te ver. Bom Te Ver. O dia que você tiver com tempo aqui, vou levar você para conhecer o nosso escritório lá na igreja, todo decorado com móveis da Bom Te Ver. Olha só. Eles tragam em Sinop, tá Olha aí. só. Eu já tava fazendo lá. Ó. Temos que conhecer. Bom Te Ver. E um detalhe, móveis de primeira linha com preço que você não vai achar igual em outro lugar. Olha, Eles têm bom. quantas lojas aqui? Não sei se são 3 ou se são 4 lojas aqui em Cuiabá. Se não me falha a memória, né? São 3? 3 lojas. Você que você precisar, Precisamos vamos lá conhecer e você mobília todinho o seu escritório com coisa de primeira linha e com preço super especial. Um abraço aí aos irmãos que são donos da Bom Te Ver e que são amigos nossos, e irmãos em Cristo. São cristãos Maravilha. também, né? Então, Maravilha. ó, beijo no coração para vocês aí, obrigado pelo carinho. E o nosso estúdio aqui, que é da Full Time. Você quer fazer um vídeo bacana, um trabalho bacana? Procura a Full Time. A Full Time é uma parceirona nossa aqui, e vale a pena você conferir o trabalho da Full Time. É de primeira, não tem um trabalho igual. Os caras são muito bons. Eles trabalham com a gente aqui no Pod Anderson, nas lives que a gente faz na igreja. Vale a pena conferir a Full Time. O Rafa é o proprietário da Full Time, vai estar à sua disposição também. Não esqueci de ninguém? Não, né? Então, vamos continuar o papo com o Wilson aqui. Eu vou deixar ele falando e vou comer, já que quem fala não come, né? Então. Mas, Wilson, direito agrário. Direito agrário. Hoje, quem é que se enquadra no direito agrário? Porque se a gente fala direito agrário, o pessoal, eu tenho que ter quantos milhões de hectares? Tem um número X ou não? Não. O direito agrário, de uma forma bem simplificada, é a relação do homem com a terra. Então, nós falamos dessa relação, e dentro do direito agrário nós vamos ter o direito fundiário, que é a terra em si, e o ambiental. Então, dentro desse contexto, seja uma chácara, seja um sitiante, seja uma fazenda maior, seja um grupo econômico do agro, todos se enquadram dentro da legislação agrária. Então, realmente, não há essa mensuração de quem se enquadra ou não. Todos aqueles que desenvolvem qualquer atividade ligada à terra e ao meio ambiente está envolvido na legislação agrária, e depende dos órgãos administrativos, muitas vezes também do Poder Judiciário, para fazer com que sua atividade se desenvolva de forma regular. Tá vendo só? A gente acha que, olhando assim, é uma coisa que vai atingir só os grandes, né? Mas é em todo setor A. Qual que é um caso assim mais comum que vocês defendem lá no escritório aí? Nós temos uma das áreas de atuação muito forte nossa, é a regularização fundiária, a questão mesmo da terra, do documento da terra. Falando numa linguagem mais fácil de se entender. Nós temos no Mato Grosso um estado que é muito pujante no agro, mas ao mesmo tempo nós evoluímos mais na estrutura dos órgãos, principalmente o Instituto de Terras de Mato Grosso, o Intermate,
de alguns anos para cá. Então, nós temos um estado em torno de 90 milhões de hectares e nós temos aqui em torno de 1/3 com algum problema fundiário. Aí você me perguntaria, mas qual que é esse problema fundiário? Que geralmente, vamos deixar um pouco essa questão de discussões, de disputas, de enfrentamentos com outras pessoas, mas a parte de regularização. Por quê? Temos pessoas que desenvolvem a atividade numa área de posse e ele não tem o documento da terra. Esse fato, para analisar essa situação, nós temos que fazer toda uma análise com base na estrutura cadastral do Estado, porque nós temos ainda, hoje em 2024, áreas devolutas, ou seja, sem destinação, tanto do Estado como da União. Quem gere essas áreas do Estado sem destinação é o Intermate, quem gere as áreas da União é o INCRA. Então, quando a pessoa está... Terras devolutas seriam terras que não têm dono, nem a União, nem o poder público, melhor, e nem o privado. Tem dono. Tem o proprietário, que é a União ou é o Estado de Mato Grosso. Não tem destinação. Então, não foi destinado a um assentamento, não foi destinado a uma reserva ou um parque nacional ou qualquer situação assim. Então, esta área ela está apta à regularização. Eu sempre explico isso porque as pessoas confundem. Quando nós falamos de assentamento rural, é quando a União ou o Estado pega uma área que ela já trouxe para a propriedade dela, ou dela já era, e assenta pessoas ali, através de um cadastro, de um programa e tudo mais, e ela parcela aquela área e coloca ali os parceleiros, as pessoas que são assentadas e vão ter todo um acompanhamento. Mas existe a situação diferente, que é aquela que exerce já a posse de uma área devoluta dessa, seja do Estado ou da União, sem destinação alguma, e ela pode regularizar a sua ocupação. Então, o processo administrativo até tem esse nome, regularização de ocupação, onde ela vai buscar, frente à União ou o Estado, a aquisição do título. Aí ela tem que preencher uma série de requisitos. Sem custo. Tem um custo, praticamente simbólico, pelo valor da área, porque hoje os imóveis rurais estão supervalorizados, valorizaram muito uns anos para cá, mas ela vai ter que pagar, sim, seja para o Estado ou para a União, um certo valor. Ou seja, eu tenho uma terra, no meio da minha terra tem uma área que pertence ao poder público, mas que não foi destinada a nada. Então eu posso reivindicar isso na justiça para que essa terra se incorpore à minha? Perante o próprio órgão do Estado. Então vamos dar um exemplo prático aqui para entendermos melhor. Você tem uma área de posse, você desenvolve ali uma atividade, mas você não tem o documento. Fazendo uma análise, descobre-se que aquela área está numa área devoluta do Estado de Mato Grosso. O proprietário é o Estado de Mato Grosso. Então você vai entrar com um processo de regularização da sua ocupação junto ao Intermate. E o processo administrativo, preenchendo os requisitos, vai culminar ao final em um pagamento de uma taxa por hectare. Você vai comprar do Estado o documento. E aí você passa a ter a matrícula do imóvel vinda do Estado para você. Mas isso existe um processo administrativo, não é judicial. Nós buscamos o Poder Judiciário quando você tem uma posse, ali não é uma área devoluta, mas sim já uma área titulada em nome de terceiro. Então você está numa área que tem documento. Mas esse documento está em nome de um terceiro que não se movimentou nunca com você. É o chamado uso capião. Aí você vai fazer o uso capião, entrar com uma medida que pode ser extrajudicial, feita diretamente em cartório, ou judicial, vai depender da particularidade da situação. Aí sim você vai acionar o Poder Judiciário para poder fazer com que aquela matrícula, da qual você tem a posse sobreposta, transfira para o seu nome. Então é uma outra... Essas normas valem também para áreas públicas dentro da zona urbana ou não? Não. As áreas que você não tem destinação, o uso capião, por exemplo, urbano, a uso capião, a ação de uso capião, ela é contra particulares. Se você estiver ocupando uma área que ela é do Estado, ou da União, ou do município, ela é uma área pública, então você não tem como usucapir, você não tem como entrar com a medida contra
ela. Essa é para que uma medida que você adequada para se você estiver ocupando uma área de terceiro, de um outro particular, que nunca se opôs a essa ocupação. Aí você consegue um resultado positivo usando um desses mecanismos. Vamos supor que eu saiba que na zona rural tem uma área que pertence ao Estado, mas ela está lá devoluta. Se eu entrar nessa área e começar a trabalhar lá, é legal? É legal, da seguinte forma. Hoje é uma suposição que você fez, mas nós não temos áreas assim. Porque toda área, seja ela devoluta ou não, tem uma ocupação. Nós não temos áreas no Estado que estão desocupadas. As áreas devolutas do Estado, que hoje são em menor número do que já foram um dia, as pessoas que estão ocupando já estão ali desenvolvendo atividade. Então, essas pessoas que têm que buscar o poder público, o Estado, no caso o Intermate, e entrar com um processo de regularização, geralmente acompanhadas de um profissional do direito e também um profissional da área técnica de engenharia florestal, para poder fazer todo o procedimento técnico que é necessário. Mas você não tem como entrar numa área dessa, porque as pessoas já entraram um dia. Um dia elas ocuparam, e essas áreas eram devolutas e até incentivadas pelo Estado. Muitas vezes hoje, quando eu falo de um valor simbólico, é valor simbólico perto do que realmente vale a área. Mas não é tão simples assim, porque as pessoas foram incentivadas a ocupar o Estado, a desenvolver atividades no Estado. Então, quando nós partimos um pouco mais para a área, por exemplo, do meio ambiente, o direito ambiental, nós temos, por exemplo, uma legislação hoje que você pode abrir só 20%, mas um dia foi 50%. Então, aqueles que chegaram incentivados pelo poder público para ocupar essas terras, eles hoje podem utilizar apenas 20% e ainda vão ter aqueles que em terra devoluta estão que pagar por essas terras. Então, realmente não é tão simples assim para o produtor. O produtor rural, ele tem, eu digo sempre assim, que um custo muito alto para desenvolver a sua atividade e tudo mais, e para ficar regular. O que muitas vezes incentiva até a pessoa a procrastinar, né? Vou deixando isso mais para frente, quem sabe uma hora o próprio Estado resolve. Porque ele não corre o risco de perder. Muito difícil, muito difícil. Desde que ele cumpra a função social da terra, que é desenvolver uma atividade de forma regular. Então, ele não pode ocupar uma terra quando a gente, muitas vezes, sai uma notícia ou outra de uma desapropriação por conta da área não estar sendo produtiva. Ou seja, mesmo que você compre uma área, você não pode deixar de cumprir o fim social da terra. A terra ela tem que ser produtiva, gerar emprego, gerar impostos, né? Tem que estar funcionando. Então, quando você busca a regularização, o primeiro ponto é esse: estar produzindo de forma regular, seja com a legislação trabalhista, legislação ambiental, cumprindo com o pagamento de impostos, tem que estar regular. Bom, você fala que é um valor simbólico. Tem como a gente mensurar assim, dar um exemplo para que a gente entenda melhor o que seria esse valor simbólico, dependendo de uma área pequena, mais ou menos? Existe um cálculo todo que é feito, não é um valor só por região. É o que essa área tem aberta, o que essa área tem de reserva, qual a distância dela das vias públicas e tudo mais. Mas, enfim, hoje uma área de terras, ela vai estar em torno de R$800, do estado de Mato Grosso, em torno de R$800 a R$1.000 o hectare, uma pauta para pagamento do documento. Então, eu falo que é um valor simbólico, porque esse hectare, ele vale bem mais que isso no mercado, em valor de comércio. Ou seja, então ele não compra a terra, ele regulariza a terra, ele passa a ter a documentação da terra e paga só por esse documento. Só por esse documento, mas até então, tecnicamente, ele está ocupando uma terra, ele tem a posse da terra, mas ele não é dono, o dono é o Estado. Então, quando ele adquire esse documento, na verdade, ele está adquirindo a terra, que ele passa a ser proprietário a partir do momento que ele preenche os requisitos, enfrenta o processo administrativo até o final,
paga essa pauta estipulada pelo Estado e aí sim ele passa a ser o dono, como qualquer outro imóvel. A matrícula é transferida para o nome dele, do Estado para a pessoa. Então ele compra realmente a terra. Até aquele momento ele é um possuidor, mas não um proprietário. Ainda existem muitos problemas de invasão de terra. Vocês trabalham com isso, de defender para tirar alguém que invadiu uma terra produtiva ou não? Sim, mas hoje eu brinco muito que existe mais discussão e invasão com terra e com terra do que sem terra. Nós temos uma política aqui no estado, até o governador Mauro Mendes se posiciona muito para que não deixe que isso ocorra, que de forma injusta as pessoas invadam e tentem na força criar alguma situação, mas nós temos sim. No passado já tivemos, como eu disse aqui, por conta da madeira, mas hoje nós temos mais atitudes de alguns que, por conta dessa desordem de documentos que criada ao longo do tempo, nós temos algumas localidades que têm 2, 3 documentos um em cima do outro. Ou seja, tem mais de um dono. Então, às vezes, a pessoa que está exercendo a posse, o outro, em tese dono também, ele se sente no direito de adentrar a terra. Ou seja, ele invade a terra daquele que era o possuidor anterior. E aí cria uma situação, mas ele também tem um documento. Ele também é dono? Ele também é dono. Então ele não está invadindo? Ele está invadindo a posse, não a propriedade. A propriedade ele tem. Essa divisão... É complicado esse negócio. Por isso que é um pouco complexo de você entender assim, né? Porque aquela primeira pessoa que tem a propriedade... Quem tem mais direito? O possuidor anterior, que ele já está desenvolvendo. Ele tem o documento, ou seja, ele tem a propriedade. Ele tem a posse direta, que é aquela que ele está utilizando, e o outro tem o documento. Então ele tem a propriedade, mas não exerce a posse. Mas como é que a pessoa... Isso eu queria entender. Como é que ele tem o documento de uma terra, que ele não tem a posse, e o outro tem o documento e tem a posse? Como é que se emite o mesmo documento para duas pessoas da mesma área? Ao longo da história, nós tivemos... Até muitos me perguntam isso, mas doutor, tem falsificação de documento no Estado? Não, não é isso. Casos esporádicos nesses anos todos que eu vi de falsificação de documentos. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos antes um Departamento de Terras e Colonização, que é o DTC, que antecedeu ao Intermate atual. Expediu diversos documentos. E a técnica na época não era hoje o georreferenciamento. Hoje o georreferenciamento com as coordenadas geodésicas, satélites e tudo mais, você define esse espaço quadrado desse ambiente por satélite, é aqui, ponto, não tem discussão. Mas antes a medição era muito precária. E o DTC foi ali e expediu diversos documentos no estado todo. De repente vem o Intermate. Outras pessoas ocupando essas terras. E agora? Teria que fazer o quê? O correto. Vamos anular o primeiro título e vamos expedir um outro. Mas as situações da época, não encontramos a pessoa anterior, vamos expedir um outro título. Então isso é um dos casos, tem diversos. Não estou falando que essa é a única regra, tem várias situações complexas. Mas muitas são assim. Expede-se um outro documento para o mesmo perímetro. Então realmente o próprio Estado expediu lá no passado documentos que coincidem com o mesmo perímetro. E existe uma outra situação também. Os municípios foram sendo criados. Nós tínhamos como cartório, como comarca, Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Diamantino, que são as principais que pegam todo o resto do estado. E isso ao longo do tempo que foram se criando os municípios e as comarcas, os documentos tinham que sair de um cartório para outro e ir avançando. Mas isso, na teoria, é muito simples, mas na prática não se deu. Então tem muitos lugares que eu me deparo hoje que o cliente está há 20 anos, comprou a propriedade, escritura, matrícula, transferiu para o seu nome, tudo certo. Hoje nós descobrimos que a área dele é em outro município. O documento. A posse dele é aquela que os vizinhos reconhecem, aquelas divisas, tranquilamente. Por isso que dá briga, né? Aí aparece um terceiro com o documento da área dele. Com o documento também. E muitas vezes age de forma equivocada, que é querendo adentrar à força, que são as invasões. Por isso que eu falo invasão de quem tem terra com terra. Né? Não é sem terra, né? São 2 com terras, 3 em alguns casos, né? Exatamente. Então existe essa situação. Então a justiça está aí para quê?
para analisar cada uma das situações, porque os documentos muitas vezes eles vão ser válidos os dois, mas aí nós vamos para quem exerceu, quem registrou o documento no tempo certo e tudo mais, aí vai caso a caso. Eu falo que não existe um padrão ou um modelo que você pega e fala, não, se acontecer isso é isso e ponto. Cada não. caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, realmente Existe alguma região do estado onde isso é mais comum, não? A região norte tem bastante problemas ainda. Alguns municípios são mais tranquilos, mas outros não. A região de Marcelândia, por exemplo, que eu citei aqui, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Novo Mundo, aquela região desse extremo norte, tem bastante questões ainda a serem regularizadas. Nós temos áreas que estão ao longo da 163 de Sinop a Itaúba, que tem muitas questões também, por conta de documentos duplicados dessa maneira. Tanto um como o outro foram expedidos, mas alocados de forma equivocada. Muitas vezes era para estar num lugar e estão em outro. Houve má fé? Não houve? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes pela própria técnica da época. Eu tenho situações interessantes que um dia numa matrícula, eu falei, essa eu vou pôr até num quadro aqui, uma matrícula bem antiga, ela narra assim, você pega ao norte tantos 1000 metros, chega num pé de piqui, vira à esquerda tantos, ao leste com tantos, ou ao oeste com tantos metros, tal, chega num toco, vira, não sei, imagina numa mata, você achar o tal do pé de piqui, o toco, isso está descrito na matrícula. Sério? Então, quando a gente olha hoje, com georreferenciamento, coordenadas geodésicas, certificada pelo sistema do INCRA, que é o CIGEF, base nacional, isso é uma realidade atual. Você tem que escrever um livro assim, o dia em que eu tive que defender uma área que era demarcada por um toco e um pé de pequim. Essa realmente é interessante. A gente fala, como isso, né? Então era muito precária. A medição das terras, você colocar aquele documento, quando ele saía expedido pelo Estado ou pela União, a descrição da localização que ele tinha que se enquadrar era muito precária. Então, quando nós temos acidentes naturais como rios, facilita. Então, quando a gente tem um rio, a matrícula parte da margem do rio, então ela está, nós chamamos de uma amarração naquele acidente natural, naquele rio, encosta de morros acima de 50 graus, que também o morro não vai sair dali, o rio não vai sair dali, então fica mais fácil. Mas quando você pega glebas 30 mil, 40, 50 mil hectares, que são terras, a dimensão é gigantesca, e você pega uma área menor dentro de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, ele, como se diz, ele se desloca ali dentro. E esse é o equívoco. Tem muitas pessoas hoje, muitas, que estão com uma área achando que está regular. Porque ele tem o documento há muito tempo, está ali, foi feito o georreferenciamento, foi averbado na sua matrícula, mas se fizer uma análise hoje fundiária, ele encontra problema. É muito difícil você ter uma área de 2010, 2000 para trás, que está regular, que está 100% regular, a não ser que foi feito posteriormente. Mas antes disso não tinha nem tecnologia suficiente para fazer com que se enquadrasse o documento, correspondesse exatamente com o perímetro que ele exerce a posse. Agora, qual é o conselho? Quem antes de 2010 está nessa área, procurar ver se ela está regular ou deixar a vida me levar? Eu penso assim, como se nós fizéssemos um paralelo com a saúde. A gente busca sempre fazer um check-up, pelo menos uma vez por ano, mas se procurar vai achar algum problema. Mas melhor que ache, se houver, que ache antes, no início, para tratar com maior facilidade. Se ficar, por exemplo, num caso de herança, na hora de dividir herança, dá problema. Vai dar problema. Num determinado momento vai dar problema. Esse é um dos casos. Então hoje, quem tem um pouco mais de orientação e quem nos procura mesmo, eu falo, olha, avalie a sua propriedade, veja, porque às vezes o deslocamento não é como eu estou falando na totalidade, mas às vezes ele tem 20% da área dele que está deslocado. Então dá para corrigir. Dá, inclusive, para descobrir que talvez, às vezes, a área dele até seria maior do que ele imagina. Pode acontecer. Só que, se ele tiver um documento hoje que é maior do que a posse que ele exerce, e ele respeita há muito tempo a divisa com o vizinho, ele vai ter que diminuir o documento dele, não avançar em cima do vizinho.
porque já é uma área consolidada a posse. Então, hoje, o entendimento tem sido maior por esse respeito das divisas. Como você falou, se eu achar uma área devoluta, a pessoa pode entrar? Não tem essa área devoluta livre de ocupação. Todas as áreas têm alguém ocupando. Só que tem uns que ainda não regularizaram, tem uns que estão esperando. Então, realmente, o conselho é: faça um check-up da sua área, vamos dizer assim. Faça um levantamento. Hoje a gente faz muito uma assessoria, faz assessoria para quem vai adquirir. Então, quem vem de fora hoje, ou mesmo aqueles que já são produtores e vão adquirir uma nova porção de terra, já nos procura para fazer esse levantamento. Porque mesmo que esteja com tudo certo, matrícula, escritura, georreferenciamento averbado, faz um levantamento. Nós temos hoje o próprio Intermate com ferramentas para isso, que você faz um estudo cadastral para levantar se a sua matrícula corresponde exatamente, com base na base cadastral do Estado, coisa que nós não tínhamos até um tempo atrás. Para não comprar gato por lebre. Exatamente, porque senão você compra. Compra e compra fácil, porque a documentação ali a olhos nu está tranquilo, está totalmente regular. Mas quando você vai fazer um levantamento diante dessas peculiaridades do Estado, você pode comprar um problema, que futuramente vai ter que resolver. Mais cedo ou mais tarde vai ter que resolver. Mito ou verdade? Há um limite para eu ser proprietário de terra ou eu posso comprar a quantidade de terra que eu quiser? Desde que você cumpra a função social da terra, que elas não fiquem ali ociosas sem o desenvolvimento necessário, você pode estar adquirindo. Agora, os limites que nós temos é quando você vai adquirir uma área devoluta do Estado ou da União. Aí existem limites para você tanto adquirir e ter um processo aqui mesmo dentro do Estado, ou uma área maior, você vai ter que ir até o Congresso Nacional e tudo mais. Então, hoje, esses requisitos, que são vários e depende caso a caso, mas se você estiver adquirindo de terceiros, de particulares ou de pessoas jurídicas e cumprindo o fim social, desenvolvendo as atividades que cabem na propriedade, você pode ter... Ou seja, então, já que é um mito, eu posso ser dono, se eu quiser, e tiver condições, de 99% da área de terras de um estado, de um município. É difícil, teoricamente sim, mas é muito difícil conseguir chegar nesse patamar. Estou dando um exemplo só porque às vezes as pessoas falam assim, o cara não cresceu mais porque a lei não permite que ele cresça. Isso não existe. Não. Essa vedação não. O que não pode é você adquirir uma grande quantidade de terras e não dar um fim para ela. E se eu não der um fim para eu comprei, não dei conta de cuidar, eu posso perder? Pode. É possível a própria desapropriação. Então, quando nós vamos falar de desapropriação de áreas ociosas, de áreas que não aderam a ela o fim devido, que é cumprir o fim social da terra, conforme Estatuto da Terra e tudo mais, que são leis que estão aí há muitos anos em vigor, realmente o Estado pode desapropriar. Terras indígenas, dá muito problema ainda? Temos ainda. Hoje está bem mais organizado isso. Estamos tendo algumas discussões aí no nível de Congresso Nacional por conta de algumas etnias estarem reivindicando mais terras, que aí é uma outra questão, mas vamos falar de Mato Grosso e das terras indígenas que temos aqui. Elas são respeitadas, as divisas são respeitadas, tanto pelos indígenas como pelos produtores e proprietários e possuidores que divisam com eles. Então, em Mato Grosso, nós estamos bem organizados quanto a isso. As terras indígenas são respeitadas e são cuidadas e dado a devida assistência aí pela FUNAI, né, que é um órgão federal. Alguma coisa dessa área que a gente não falou aqui, a gente não citou, que você quer acrescentar? Eu vejo assim, eu tenho falado muito para os produtores, para pessoas do nosso convívio social, que muitas vezes criticam a legislação ambiental, criticam a legislação fundiária de propriedade, direito de propriedade, mas eu digo o seguinte: é possível se produzir muito bem, preservando a sua reserva, as áreas de preservação permanente, que são aí as diversas
nascentes e encostas de morros e tudo mais, eu vejo que se o produtor rural hoje, e muitos têm publicado isso, têm dado vazão a essa narrativa, que o produtor rural hoje, diferente do que muitos falam, principalmente fora do estado, é o que mais preserva. É o que mais preserva hoje, porque se ele não preservar, ele não tem a propriedade regular. Se ele não tiver a propriedade regular, ele não consegue produzir e muito menos comercializar algo que ele produza. Então, o produtor rural, ele está sim consciente hoje, muito mais do que foi lá atrás, já assimilou essa ideia de poder usufruir bem menos da propriedade dele do que lhe foi oferecido lá atrás, mas é a realidade de podermos usar só 20%, abrimos na área de floresta e na área de cerrado um pouco mais, mas especialmente produza, desenvolva suas atividades respeitando o meio ambiente. Não enfrente isso, não tente fazer diferente. Pelo contrário, invista, porque a sua propriedade estando regular, ela vale mais, ela está apta a negócios, seja um arrendamento, seja uma venda, seja uma parceria, ela está apta a vender produtos. Então, não ande na clandestinidade, não vale a pena. Busque, invista em regularizar a sua propriedade do ponto de vista ambiental e fundiário, que é um investimento, não é uma despesa, porque ela vai valer mais do que aquilo que você investiu financeiramente. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, porque as pessoas olham para o cristão evangélico e falam assim, o cara virou crente porque ele tentou fazer de tudo na vida e não deu certo em nada. Aí ele vai para a igreja. Não é o caso do Dr. Wilson, né? Cristão evangélico, bem-sucedido, dono de um dos maiores e melhores escritórios desta área no Brasil, que é cristão evangélico. Você se converteu em que momento da sua vida? Eu nasci num lar católico, em Minas, e em 2010 eu tive a oportunidade de ter um cliente que era pastor da Igreja Batista em Colíder e registrador público, dono do cartório de registro de imóveis, no qual eu advoguei 9 anos. E um determinado tempo, numa determinada conversa, eu falei para ele sobre Jesus, começamos a conversar um pouco sobre Jesus, e ele, de forma muito sábio que é, e muito estudioso, ele falou, olha, as coisas são assim, assim, e tenho bons livros aqui a respeito. Então, eu emprestava aqueles livros. Passava um pouco de tempo, eu falava, mas pastor, eu que puxava. Começou a me dar curiosidade. Eu gostei da forma com que ele explicava as coisas. Bíblia, né? Não, na minha oportunidade como católico, eu tive muito pouco acesso fui batizado, primeira comunhão, crismado, fiz todos cumprindo os dogmas católicos, mas tinha muito pouco acesso à Bíblia, muito pouco conhecimento teológico. Então eu fui ficando interessado e ele foi me passando. Isso ali nos idos de 2009. Passamos um ano nisso. Pastor, como que é essa questão do Espírito Santo? Olha, é assim, 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 mas eu tenho aqui boas doutrinas, bons livros. Então eu fui entrar numa igreja, num culto, buscar conhecer e frequentar depois de um ano de ter estudado, de ter lido, de ter feito muitas perguntas e ter ouvido muitas respostas que realmente faziam sentido. E aí eu me decidi em 2010 me batizar na Igreja Batista e me tornar evangélico. E aí uma caminhada deu continuidade, conhecendo mais da Bíblia, conhecendo mais do que Jesus Cristo colocou para nós aqui no vivermos, como entendermos tanto a história como o que nós estamos vivendo hoje, como ter uma vida verdadeiramente próspera, como diz a palavra, que a prosperidade não é como no dia a dia a gente ouve que a prosperidade está muito vinculada ao dinheiro, e não é só isso, né? A prosperidade de relacionamentos, uma amizade como nós temos, por exemplo, um relacionamento sadio com a família, o honrar pai e mãe, o criar bem filhos, o se relacionar de uma forma justa e honesta com o seu cliente, com os colegas e tudo mais. Isso tudo está na Bíblia. E quando nós falamos de desenvolvimento de atividade profissional, como a carreira e tudo mais, que eu vejo hoje, me chamou muita atenção numa oportunidade que eu fiz um curso da Dale Carnegie, um curso mundialmente conhecido sobre
gestão, relacionamento interpessoal, carreira e tudo mais. E ali eu descobri um dia que tudo que ele escreveu, tudo que fazia sentido, tudo que era realmente eficiente, foi baseado em Provérbios de Salomão. Ou seja, nada de novo. Só trouxe para o mundo corporativo aquilo que a Bíblia já dizia para ser feito. Então, para mim, fez todo sentido, faz até hoje, continuará fazendo. E o caminhar com Cristo, o caminhar tendo comunhão com os irmãos, sendo ajudado e ajudando, contribuindo e recebendo contribuição, conhecimento, relacionamento, perante seja uma igreja X, Y, Z, não vamos falar de denominação aqui, mas dos cristãos, né? E a gente vê como tem pessoas que fazem a diferença. Você é um deles que faz uma diferença muito grande. Obrigado. Para muitas pessoas, para a minha vida e para muitas outras. Cada dia que uma conversa com um verdadeiro cristão, a gente sai cheio, a gente sai com mais conhecimento, com mais inteligência emocional. Hoje é uma discussão muito grande, né? De como que as emoções hoje estão abaladas nesse mundo. E a saída maior para tudo isso está na Bíblia. Está a forma com que Jesus coloca para caminharmos. Então a minha caminhada começou de uma certa forma em 2009. Tomei um posicionamento em 2010. E estamos aí há 16 anos, 15 anos, caminhando, conhecendo um pouquinho mais a cada dia. E para quem nos ouve aqui, eu digo, é a melhor decisão. Foi a melhor decisão para a minha vida. E hoje eu incentivo muitas pessoas a tomarem essa decisão o quanto antes. E caminharem, conhecendo passo a passo, que vai tomando decisões mais assertivas em todas as áreas da vida. Então, para mim, ser um cristão é uma alegria, é uma honra e é realmente um alicerce para enfrentarmos todas as dificuldades que temos aí no dia a dia. E a nossa amizade, então, você estava começando no Evangelho, né? 2009, 16 anos, foi mais ou menos essa época. Foi na época que eu estava já 2012 para 2013, que eu já estava na Igreja Batista de Sinop. E ali eu estava como líder do Ministério de Empresários. Então tinha profissionais liberais, empresários, e foi quando o pastor presidente o convidou, que ele o conhecia e eu não, que o convidou para ser uma das pessoas que nas nossas reuniões pudesse dar um testemunho, trazer uma palavra. E nós começamos ali. Então, e o Espírito Santo quebrou todos os... Não, deixa isso para lá. Né? Vou mandar um abraço pro pastor Reginaldo aqui, foi através da vida dele que eu tenho essa amizade de 11 anos, é isso? 2013, 11 anos, uma amizade de 11 anos. Apesar de distantes, a gente nunca deixou de se falar a partir do momento em que a gente se conheceu, né? E o Reginaldo foi o responsável por me apresentar. Eu chamo ele de Dr. Wilson até hoje. O Wilson é muito pouco que eu falo, né? Mas, enfim, já vou até passar fim de semana na casa dele daqui uns dias, né? Porque o povo de Deus é assim, né? O povo de Deus é unido, o povo de Deus não é aquele cara que nunca deu certo em nada, né? Ao contrário, o povo de Deus é aquela pessoa que procura sempre dar certo em tudo o que faz. Mas, vou chamar de Wilson então agora. Wilson, o papo foi bom, os nossos papos são bons, são longos. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço pela sua amizade com a sua família, a amizade das nossas famílias. E eu acho isso importante para que as pessoas entendam que o Deus que a gente acredita é um Deus para todas as pessoas, independente de posição social, independente de cor, de raça, de religião. É um Deus que realmente muda histórias. E eu fico muito feliz quando eu tenho um testemunho desse que ele contou no final aqui, vai virar um baita de um pequeno corte, né, do podcast, para espalhar pelos 4 cantos do planeta. Porque o povo de Deus, independente da classe social que você está hoje, é abençoado sempre, em qualquer área. Amém. Para mim é uma honra estar aqui hoje com você. Estivemos ontem conversando bastante. Hoje nós poderíamos conversar aqui, ainda mais entrando nessa área. Como cristãos que somos, teríamos
mais tempo ainda para conversar. Já vamos marcar um outro. Na próxima que você vir aqui, a gente já fala só sobre Jesus. Fico muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo, trocando algumas ideias, explicando algumas questões da minha área de atuação profissional, mas mais do que tudo de poder deixar essa mensagem, né? Escolha caminhar com Cristo, né? Escolha caminhar com Cristo, conhecer mais, leia a Bíblia, comece ali pelo Novo Testamento para entender a história de Cristo e tenha com ele um relacionamento. Eu digo isso. Igreja, muito bom, relacionamento com os irmãos e tudo, mas o principal, tenha um relacionamento com Cristo, que a vida muda e muda mesmo. Obrigado, amigo. Pegaram aqui, então, uma foto que a gente tira aqui. Como é que é? O cumprimento assim ainda? É assim ainda lá. Vamos tirar lá, vai tirar uma foto. Leve um abraço à família lá em Sinop e vamos marcar esse fim de semana. Vamos lá perturbar você um pouco lá na sua mansão. Vamos sair com essa data que eu quero vocês lá com a sua família, hospedado na minha casa, vai ser uma honra. Hoje é possível que saia com a data, porque a esposa tá aqui. Porque se for entre nós assim, né? Só pra você ter uma ideia, eu sei que já tô com o horário estourado aqui. Eu tava tirando ponto eletrônico hoje. E aí ele tem uma proteção que vai atrás da orelha para ele encaixar certinho e não sair fora da orelha quando a gente se movimenta, né? Na televisão isso. E aí quando eu tiro o ponto, aquela proteção de um material, parece uma borracha, sumiu. Aí começamos a procurar no chão, eu, o cameraman, o operador de áudio, procura no chão, sacode a camisa, sacode o terno. Aí chega a produtora do programa, uma menina desse tamanho assim. Não é isso que tá na sua orelha? Eu vou aqui, coloco a mão na orelha. Fala, 3 homens procurando e não achou. Vem uma mulher, né? Mas não é isso aí que tá na sua orelha, que tá aqui. Enfim. Então hoje sai com a data daqui, porque a esposa tá aqui. Né? Não, que bom. Sim. Obrigado, Wilson. Deus abençoe. Obrigado, amém. Deus abençoe vocês todos aqui. Gente, obrigado pelo carinho. Siga o Pod Anderson aí nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva no Instagram do Pod Anderson. E até o nosso próximo Pod Anderson. Deus te abençoe. Beijo, tchau.